O primeiro-ministro de Singapura, Lawrence Wong, fez uma visita histórica a Timor-Leste nos dias 2 e 3 de julho. Foi a primeira vez, desde a independência do país, que um chefe de governo de Singapura realizou uma visita oficial a Timor-Leste. Mas o detalhe mais interessante não é apenas a visita em si. É quem fez essa visita, em que momento ela aconteceu e o que ela revela sobre a mudança de posição de Timor-Leste dentro do Sudeste Asiático. Durante anos, Timor-Leste foi visto como o país jovem, frágil, com instituições ainda em construção tentando provar que tinha condições de entrar na ASEAN. E Singapura estava entre os países mais atentos a essas limitações. Agora, depois de quase 15 anos de espera desde o pedido formal de adesão, Timor-Leste recebe justamente o primeiro-ministro de Singapura como parceiro, não mais como candidato, à porta. Essa é a história de um país que declarou independência, foi invadido, resistiu por décadas, passou por uma transição supervisionada pela ONU, ficou à margem da principal organização regional do Sudeste Asiático e agora tenta ocupar seu lugar numa região cada vez mais disputada. E a pergunta central é: por que o país mais jovem do Sudeste Asiático precisou esperar tantos anos para entrar no principal bloco da região? Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Singapura, Lawrence Wong esteve em Timor-Leste em visita oficial de 2 a 3 de julho de 2026. O comunicado do governo singapurense destacou que esta foi a primeira visita de um primeiro-ministro de Singapura ao país. A viagem também retribuiu a visita do primeiro-ministro timorense Xanana Gusmão a Singapura, em julho de 2025. Na prática, a visita teve 3 camadas. A primeira foi protocolar, cerimônia de boas-vindas, encontro com o presidente José Ramos Horta, reunião com Xanana Gusmão e banquete oficial. A segunda foi institucional. Os 2 países assinaram um memorando de entendimento para estabelecer consultas bilaterais. E a terceira foi estratégica. Singapura anunciou novas formas de cooperação com Timor-Leste, justamente quando o país começa a atuar como membro pleno da ASEAN. Como informou o Ministério das Relações Exteriores de Singapura, em comunicado de 3 de julho de 2026, os 2 governos concordaram em aprofundar a cooperação em comércio, investimento, assistência ao desenvolvimento e intercâmbios entre pessoas. O mesmo comunicado também informou que Timor-Leste passará a ser classificado por Singapura como um país aprovado de fonte não tradicional para trabalhadores com visto de trabalho a partir do segundo semestre de 2027. Isso permitirá que empresas singapurenses contratem trabalhadores timorenses em setores como construção, estaleiros navais, indústria de processo, além de ocupações selecionadas na manufatura e nos serviços. Esse ponto é importante porque a visita não ficou apenas na linguagem diplomática. Ela teve consequência concreta. Para Timor-Leste, abrir uma rota de trabalho formal em Singapura significa gerar oportunidades para cidadãos timorenses e criar uma ponte econômica com uma das economias mais avançadas da Ásia. Para Singapura, significa diversificar sua força de trabalho e se aproximar de um novo membro da ASEAN num momento em que a integração regional precisa sair do papel. Mas antes de entender o que essa visita significa, é preciso entender quem são os personagens centrais. Lawrence Wong é o primeiro-ministro de Singapura e ministro das Finanças. Ele representa um país pequeno em território, mas gigantesco em influência econômica. Singapura é um dos centros financeiros mais importantes do mundo, um dos países mais ricos da Ásia e uma peça central dentro da ASEAN. Quando Singapura se movimenta diplomaticamente, é raramente por acaso. No outro lado está Xanana Gusmão, uma das personalidades mais marcantes na história de Timor-Leste. Ele não se limita a ser o atual primeiro-ministro. Xanana representa um emblema da resistência timorense durante a ocupação da Indonésia, foi líder na batalha pela independência, presidiu o país e mais tarde retornou ao cenário político como chefe de governo. Quando ele recebe Lawrence Wong em Dili, a imagem não é apenas de 2 primeiros ministros sentados à mesa. É a imagem de um país que passou décadas tentando sair da condição de sobrevivência e entrar numa fase de reconhecimento regional. E há ainda José Ramos Horta,
presidente de Timor-Leste, Prêmio Nobel da Paz e outro nome fundamental da luta diplomática pela independência timorense. Durante a visita, Ramos Horta conferiu a Lawrence Wong o grande colar da Ordem de Timor-Leste. Segundo a agência timorense Tatoli, a condecoração foi entregue em reconhecimento à contribuição de Singapura para o fortalecimento das relações de amizade e cooperação entre os dois países. Essa honraria possui um significado simbólico. Timor-Leste está destacando que Singapura não é apenas mais um parceiro, é uma nação que contribuiu para a reconstrução, apoiou a adesão de Timor-Leste à ASEAN e agora é considerada um elemento crucial para o futuro do país dentro do bloco. Segundo o gabinete do primeiro-ministro de Singapura, a homenagem reconhece as contribuições de Singapura ao desenvolvimento nacional de Timor-Leste e o apoio à sua adesão à ASEAN. Mas para entender a força desse momento, é preciso voltar no tempo. Timor-Leste declarou independência em 1975. Pouco depois, foi invadido pela Indonésia. O país atravessou décadas de ocupação, violência, deslocamentos, resistência armada e pressão internacional. A independência timorense não foi um processo simples, nem rápido, nem pacífico. Foi uma luta longa, marcada por enorme sofrimento humano. Em 1999, um referendo supervisionado pela ONU deu ampla vitória à independência. Depois disso, o território passou por um período de administração internacional até a restauração formal da independência, em 2002. Ou seja, Timor-Leste é um dos estados mais jovens do mundo, mas sua história nacional é atravessada por uma memória de resistência muito mais antiga. E aqui surge uma questão. Como um país de língua portuguesa, localizado no Sudeste Asiático, ocupado durante décadas e marcado por uma luta de independência tão dramática, permaneceu tão pouco conhecido fora da região? Parte da resposta pode ser encontrada na geografia política da memória. Timor-Leste está situado entre mundos que frequentemente não se entendem bem. Em termos culturais, mantém vínculos com a língua portuguesa. Geograficamente, está no Sudeste Asiático. Historicamente, foi ocupado pela Indonésia. Diplomaticamente, dependeu muito do sistema da ONU e, economicamente, nunca teve o peso de países como Indonésia, Vietnã, Tailândia ou Filipinas. Resultado, sua história ficou conhecida por círculos específicos, mas raramente ocupou o centro do debate internacional. É como se Timor-Leste tivesse passado por uma tragédia histórica de enorme magnitude, mas em uma região onde as grandes potências e a mídia internacional só focavam quando a situação chegava ao auge da crise. Depois que a independência foi restaurada, o mundo em grande parte virou a página, só que para os timorenses a história estava apenas começando, porque conquistar a independência é uma coisa, construir um Estado funcional, formar quadros administrativos, desenvolver instituições, criar capacidade diplomática e se integrar economicamente a uma região competitiva é outra coisa completamente diferente. E é aqui que entra a ASEAN. Timor-Leste pediu formalmente adesão à Associação das Nações do Sudeste Asiático em 2011. Recebeu status de observador em 2022 e tornou-se membro pleno em outubro de 2025, ou seja, entre o pedido formal e a entrada efetiva passaram-se quase 15 anos, e se contarmos desde a restauração da independência, foram mais de 2 décadas até o país ocupar plenamente seu assento no principal bloco regional. À primeira vista, essa demora pode parecer apenas resistência política dos países mais ricos da Ásia. Mas a realidade é mais complexa. Havia preocupações reais dentro do bloco. Timor-Leste teria capacidade administrativa para participar das centenas de reuniões anuais da ASEAN, teria diplomatas, técnicos, tradutores e servidores suficientes para acompanhar os processos, conseguiria arcar com os custos diplomáticos, estaria preparado para a integração econômica, suas instituições estavam maduras o bastante para operar dentro de uma organização regional altamente burocrática? Essas dúvidas não eram irrelevantes. A ASEAN não é apenas uma foto de líderes apertando as mãos em cúpulas regionais. Ela envolve reuniões constantes, grupos técnicos, negociações setoriais, compromissos econômicos, coordenação diplomática, regras comerciais e uma agenda institucional muito densa.
Para um país pequeno, jovem e com recursos limitados, entrar no bloco é também assumir uma carga administrativa pesada. Mas havia uma contradição evidente. Timor-Leste está no Sudeste Asiático. O país buscava integração regional, compartilha problemas de desenvolvimento, segurança marítima, mobilidade e comércio com seus vizinhos. Mesmo assim, permaneceu anos do lado de fora da principal organização da própria região. A pergunta então é: por que o país mais jovem do Sudeste Asiático precisou esperar tanto para entrar no principal bloco do Sudeste Asiático? A resposta passa por capacidade, mas também por percepção. Durante muito tempo, Timor-Leste foi visto mais como um país em reconstrução do que como um parceiro estratégico. Era tratado como um caso de desenvolvimento, um estado pós-conflito, um candidato que precisava ser ajudado, avaliado e preparado. A entrada na ASEAN dependia não apenas de localização geográfica, mas de convencer os demais membros de que Timor-Leste conseguiria funcionar dentro da máquina regional. E Singapura teve papel relevante nessa história, não porque fosse inimiga de Timor-Leste, mas porque é um país conhecido por sua exigência institucional. Singapura valoriza eficiência administrativa, estabilidade econômica, previsibilidade e capacidade técnica. Para um estado como Singapura, a entrada de um novo membro na ASEAN não é apenas uma decisão simbólica, é uma questão de funcionamento do bloco. Por isso, a visita de Lawrence Wong tem um significado que vai além do protocolo. Ela sinaliza que Timor-Leste deixou de ser visto apenas como candidato. Agora é tratado como parceiro dentro da arquitetura regional, e isso muda o tom da relação. Xanana Gusmão afirmou que a visita era histórica por ser a primeira de um primeiro-ministro de Singapura a Timor-Leste e por ocorrer após a adesão do país à ASEAN. A reportagem também informou que as conversas abordaram investimento, mobilidade laboral, educação, saúde e economia. A economia é um ponto especialmente interessante. Timor-Leste é um país pequeno em população, mas com posição marítima relevante. Sua geografia o conecta ao arquipélago indonésio, ao norte da Austrália e às rotas do Sudeste Asiático. Num mundo em que mares, cabos submarinos, portos, energia e pesca ganham valor estratégico, a localização timorense não é irrelevante. O problema é que localização sozinha não basta. Para transformar geografia em poder, é preciso infraestrutura, instituições, capital humano e parcerias. É aí que Singapura entra como modelo e como parceiro. Singapura é praticamente o exemplo máximo de um estado pequeno que transformou posição geográfica, porto, comércio e governança em influência global. Claro, Timor-Leste não vai virar Singapura. São histórias, economias e sociedades completamente diferentes, mas a aproximação mostra que Dili quer aprender com quem conseguiu transformar limitações territoriais em vantagem estratégica. Outro ponto importante é o programa STARS, depois ampliado como E-STARS. Segundo as informações reunidas na pesquisa e nos comunicados oficiais, Singapura lançou o pacote Singapura-Timor-Leste em dezembro de 2022, com o objetivo de capacitar funcionários timorenses para participar de forma mais efetiva das reuniões da ASEAN. Em julho de 2025, esse pacote foi ampliado, incluindo programas de liderança, bolsas de pós-graduação e treinamento em áreas como direito internacional e educação profissional. Para um país que até pouco tempo atrás estava tentando provar que tinha capacidade de assumir a presidência da ASEAN em 2029 será um teste enorme, e Singapura está se posicionando como parceiro dessa transição. Na prática, isso tem dois significados. Para Timor-Leste, é uma chance de acelerar sua adaptação institucional. Para Singapura, é uma forma de garantir que o novo membro da ASEAN entre no sistema regional de maneira organizada, previsível e funcional. Essa é uma diplomacia discreta, mas muito importante. Não é a diplomacia dos grandes discursos ideológicos, é a diplomacia da capacitação, da formação de quadros, da burocracia, dos vistos de trabalho, das consultas bilaterais e da integração gradual. Parece menos dramática,
mas é ela que define se um país consegue de fato operar dentro de um bloco regional. Também existe uma dimensão histórica na relação entre Singapura e Timor-Leste. Segundo as informações citadas pelo governo singapurense e pela imprensa, Singapura foi um dos primeiros países a contribuir para a Força Internacional em Timor-Leste em 1999. Ao longo do período entre 1999 e 2012, mobilizou mais de 1.000 militares e profissionais, incluindo equipes médicas e forças de paz. Esse passado ajuda a explicar por que a visita atual foi revestida de tanto simbolismo. Lawrence Wong lembrou que mais de 1.000 militares e profissionais singapurenses participaram das missões internacionais de paz e assistência humanitária em Timor-Leste. Ele também afirmou que Singapura continuará apoiando o país no desenvolvimento de capacidades humanas, na integração regional e no reforço da cooperação bilateral. Mas há uma diferença entre o passado e o presente. Em 1999, Timor-Leste era um território em crise, saindo da violência e precisando de proteção internacional. Em 2026, é um estado independente, membro da ASEAN, recebendo apoio para atuar como parte da arquitetura regional. A mudança é profunda. O lugar de Timor-Leste na conversa mudou. A entrada de Timor-Leste adiciona um novo membro pequeno, jovem e ainda institucionalmente vulnerável, mas também adiciona uma peça com valor simbólico e estratégico. Simbólico porque mostra que a ASEAN continua capaz de expandir e incorporar um país que sempre reivindicou pertencimento regional. Estratégico porque Timor-Leste está numa zona sensível entre o Sudeste Asiático e o Pacífico, próximo à Indonésia e à Austrália. Isso não significa que Timor-Leste vá se tornar uma grande potência regional, mas países pequenos podem importar muito quando estão em lugares importantes e quando entram em estruturas multilaterais. Singapura sabe disso melhor do que ninguém. É um país pequeno que construiu influência justamente por entender como instituições, comércio, diplomacia e localização podem compensar a falta de tamanho territorial. Talvez por isso a relação com Timor-Leste tenha um componente tão interessante. É um pequeno estado consolidado ajudando um pequeno estado jovem a navegar uma região complexa. Mas há riscos. O primeiro risco é que a integração seja mais simbólica do que prática. Entrar na ASEAN não resolve automaticamente problemas de infraestrutura, desemprego, dependência econômica ou fragilidade administrativa. O segundo risco é que Timor-Leste seja absorvido pela burocracia regional sem conseguir converter participação diplomática em desenvolvimento real. O terceiro risco é que o país se torne apenas mais um espaço de disputa entre interesses externos, sem capacidade suficiente para definir sua própria agenda. Por isso, a visita de Lawrence Wong não deve ser vista como ponto de chegada. Ela é um sinal de transição. Timor-Leste passou décadas tentando provar que pertencia ao Sudeste Asiático. Agora que entrou na ASEAN, precisa provar outra coisa, que consegue transformar pertencimento regional em capacidade nacional. Esse é possivelmente o ponto mais importante. Timor-Leste foi invadido logo após sua declaração de independência e permaneceu sob ocupação por décadas. Sua luta foi pouco conhecida e amplamente ignorada. Passou por um referendo, enfrentou violência, esteve sob tutela internacional e iniciou a reconstrução do Estado. Depois, aguardou anos para ser plenamente aceito no principal bloco regional ao qual sempre pertenceu geograficamente. Agora recebe como parceiro o primeiro-ministro de Singapura, um dos países mais exigentes, eficientes e influentes da ASEAN. Isso não elimina os desafios. Timor-Leste ainda precisa fortalecer suas instituições, capacitar seus quadros, diversificar a economia e transformar a integração regional em benefícios concretos para a população. Mas a visita é um sinal de que o país entrou em uma nova fase. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações.